O António Bourdain visitou-nos ainda há pouco tempo e deixou um primeiro comentário a dizer que encontrou o Porto ainda mais bonito, mas encontrou-o tal como ele é, autêntico. Eu partilho desta ideia e, de facto, eu próprio, todos os dias, quando saio de casa, vejo o Porto mais bonito que no dia anterior, mas mantendo sempre a sua identidade, que é um sinal que é uma cidade que está em desenvolvimento e que se deseja uma cidade inclusiva e que seja aberta a todos aqueles que nos procuram. Mas a ambição do desenvolvimento, daquilo que eu percebi do que foi apresentado como o quarto pilar, pretende que este desenvolvimento seja um desenvolvimento harmonioso daquilo que, em traços gerais, terá sido definido como o quarto pilar da sustentabilidade, que está assente em mais três: a economia, a cultura e a coesão social, e que faz com que os desafios sejam renovados no sentido de garantir de como é que as políticas, na base destes três pilares, podem contribuir para a sustentabilidade. E, portanto, aqui julgo que o meu contributo vai no sentido de perceber como é que as políticas públicas na área da coesão social podem contribuir para essa sustentabilidade. A captação de famílias de classe média com filhos, de facto foi muito bem explicado pelo Dr. Moreira, que são aquelas famílias que são, enfim, são demasiado pobres para terem acesso ao mercado de arrendamento e aquisição de habitação própria por via do aumento da procura na cidade do Porto, mas são demasiado pobres para terem os requisitos para acesso à habitação social. E aqui, enfim, fazer aqui um parênteses para, enfim, reforçar o excelente trabalho que tem sido feito ao nível da habitação social e das condições de vida daqueles que lá vivem. Mas esta condição da habitação, na perspectiva da coesão social, terá que ser complementada com as respostas sociais adequadas que se ajustem àquela procura da população mais jovem que nós desejamos. E, portanto, o primeiro vetor que eu trago aqui para falar, em concreto da cidade do Porto, tem a ver com a primeira infância e a resposta social de creche. Como é que a resposta social de creche hoje se encontra no Porto? Se nós analisarmos as taxas de cobertura, numa primeira avaliação podemos dizer que estamos dentro daquilo que é a média nacional. Contudo, numa análise mais fina, podemos ver que tal não se confirma por dois vetores. O primeiro tem a ver com o facto de o Porto ter uma rede considerável de estruturas lucrativas que fornecem, portanto, a resposta a preços de mercado e que não é ajustado às famílias que nós aqui falamos. E, por outro lado, as taxas de cobertura também fazem uma análise, um rácio entre a disponibilidade de vagas que existe para determinada resposta social e a utilização dos seus habitantes. Ora, por via dos efeitos pendulares, o Porto tem muitas vagas em creche que estão ocupadas por crianças que não residem no Porto, mas que são filhos de alguém que reside num município circundante e que trabalha no Porto. Portanto, a primeira conclusão é que, para nós garantirmos este desenvolvimento harmonioso, deverá haver um ajuste do que são os lugares em creche para aquela procura que nós desejamos no futuro. Poderíamos contar, então, com o alargamento dos equipamentos sociais. Eu acho que essa expectativa, e fazendo uma análise, temos que verificar que as linhas de financiamento para, enfim, para a evolução da construção de raiz de equipamentos sociais terminou com o anterior quadro comunitário e não são conhecidas linhas de financiamento que permitem concluir que este crescimento vai continuar no tempo. Portanto, no Porto, ao nível desta temática, o que é que eu proponho? Eu proponho que temos que, efetivamente, otimizar a rede que temos para esta resposta social. De que forma? Por um lado, ao nível da rede social, priorizar a resposta de creche, ou seja, criar as condições para que as entidades do setor solidário consigam, em sede de candidatura à revisão de acordos de cooperação, chegar até ao limite daquilo que são os limites previstos nos avisos. E, por outro lado, isto decorre da experiência e dos contactos que tenho tido sobre estes assuntos, que, ao nível da creche, na cidade do Porto, ainda existem, ou seja, situações que são ainda significativas relativamente a situações de constrangimentos ao nível do licenciamento edificado. Julgo que aqui a Câmara também poderá dar um contributo no sentido de avaliar, certamente dando a prioridade aos casos que assim o sejam avaliados, no sentido de ultrapassar estas questões e o constrangimento do licenciamento, porque, como sabem, o licenciamento é um fator determinante para que se possa haver um financiamento por parte da Segurança Social. Portanto, são dois caminhos que eu aqui deixo para que se possa, a caminho da sustentabilidade, ter uma oferta para a população mais jovem que pretenda fixar na cidade do Porto. O segundo vetor tem a ver com a população idosa. Se nós olharmos para os índices de envelhecimento do INE de 2016, e o índice de envelhecimento basicamente relaciona o número de idosos por cada 100 crianças e jovens num determinado território,
nós podemos constatar que Portugal tem 148, ou seja, 148 idosos, Portugal na generalidade tem 148 idosos para cada 100 crianças ou jovens. Quando vamos descendo em direção ao nosso território, baixa para o norte, 142. Chegando à área metropolitana, nós temos 138. E quando chegamos ao Concelho do Porto, isto sobe para 222. O que é o maior índice de envelhecimento da área metropolitana do Porto. Portanto, isto leva-nos logo aqui a duas conclusões diretas. A primeira é consolidar o primeiro vetor de que falei, de que temos de criar as condições para que a população jovem possa vir para a cidade. E o segundo é que tem que aumentar o grau de responsabilidade de todos nós em cuidar dos nossos idosos. Quais são as soluções que eu preconizo? Eu diria que, se formos pela via da resposta tradicional, convencionada de institucionalização, enfim, não entrando na discussão se será adequada, a verdade é que o Porto também não tem essa cobertura para dar a resposta, está muito aquém do que é a média nacional. E, portanto, a solução será, desde logo, partir para o terreno com soluções alternativas que serviços e que possam colmatar as necessidades de segurança, de saúde, de socialização e acompanhamento dos idosos no seu local de residência e retardar até ao limite a sua institucionalização. Eu diria que aqui temos que ter uma especial atenção para os idosos que vivem numa situação de isolamento. O que eu propunha é que, desde logo, se fosse para o terreno, fazer o levantamento através da georreferenciação dos idosos que estamos a falar e qual a sua dimensão. Onde estão, quem são, que apoio já têm, que apoios necessitam, que recursos é que existem para fazer face a este problema. Mas nem tudo é mau. O Porto tem, hoje, excelentes recursos que podem ir ao encontro desta pretensão. O que eu diria é que temos que os dimensionar, depois de identificado o problema, que os dimensionar face à dimensão também do problema. E o Porto, eu posso aqui falar de alguns, nomear, mas desde logo o Porto for Aging, que é portanto, um consórcio de excelência para o envelhecimento ativo e saudável, que foi criado, liderado pela Câmara Municipal do Porto e pela Universidade do Porto, que congrega 60 elementos, eu diria que congregam os elementos certos para que se possa modular uma intervenção adequada. Mas dentro desse consórcio também tem alguns projetos que eu tive a possibilidade de acompanhar, muitos deles de referência que já estão a ser replicados noutros territórios, como é o caso do programa Aconchego, que tem essa dimensão intergeracional de colocar estudantes universitários em residência de idosos, um protocolo entre a Câmara Municipal e a Federação Académica do Porto. Posso falar do programa Chave de Afetos da Santa Casa da Misericórdia, que, através de uma rede de voluntariado, faz acompanhamento aos idosos já com uma base tecnológica de teleassistência. Posso falar do Porto Amigo, uma parceria entre a Câmara Municipal e uma entidade do setor privado, a Fundação Manuel António da Mota e a Gás Porto, que faz a adequação e a reabilitação das residências dos idosos de acordo com as suas necessidades. E é nesse âmbito que eu ouvi com muito agrado, porque acho exatamente que é esse caminho, quando o Dr. Rui Moreira anunciou a construção de condomínios que garantam a privacidade dos idosos, mas que sejam acoplados uma série de serviços que possam garantir as condições de socialização, de segurança, de saúde e de acompanhamento. Portanto, Dr. Rui Moreira, estou totalmente de acordo que o caminho é esse que temos pela frente. O terceiro vetor que eu trago aqui, sempre com o farol da sustentabilidade, é continuarmos o combate das situações de exclusão social extrema, que no caso do Porto é mais visível pelo sem-abrigo. O que nós temos hoje e que sabemos hoje é que foi aprovada muito recentemente a Estratégia Nacional para a Intervenção junto das pessoas sem abrigo, que tem um horizonte temporal de 2017-2023. Ora bem, isto é uma continuação da estratégia inicial, que começou em 2009 e terminou em 2015, e cujos resultados ficaram muito aquém do que seriam as ambições iniciais da Estratégia Nacional. E quando falo Estratégia Nacional, não quer dizer que nem todos a implementaram. E se há exceção de como uma exemplar de uma intervenção em rede, no âmbito da intervenção junto do sem-abrigo, o Porto, desde a primeira hora, soube agarrar esta intervenção, constituindo aquilo que estava previsto na estratégia como um instrumento local, que era o tal do PISA, o núcleo para a intervenção nas pessoas sem abrigo, e eu diria muito ao jeito, e quem conhece o ADN das Agentes do Porto, numa vontade coletiva de resolver o problema e intervir. E, de facto, eu diria que hoje nós temos, do ponto de vista do conhecimento, estamos bem estruturados para aceitar os desafios do futuro.
Não há números, os números dos sem-abrigo são sempre números que nunca batem certo, mas eu diria que, pegando nos números que são conhecidos pelo INPISA, eles em 2009, quando chegaram à cidade, reportavam 2 mil pessoas a viver na rua. Os últimos números apontam para pouco mais de uma centena e 1 milhar em acompanhamento. Portanto, houve aqui um notável trabalho feito no Porto, cuja visibilidade nem sempre acompanhou o mérito. E a propósito de visibilidade, deixem-me partilhar convosco, porque quando foi modelada a atual estratégia, a Comissão Parlamentar do Trabalho e da Segurança Social quis conhecer o fenómeno mais de perto e convocou, através de uma audição parlamentar, todos os agentes que tinham experiência no terreno. Eu posso deixar aqui 2 testemunhos que acho que retratam com um exemplo o que vos quero transmitir. O primeiro é que quando lá cheguei, a esmagadora maioria das pessoas que lá estavam eram do Porto. E a segunda foi uma intervenção de alguém que, depois de ter ouvido como é que era feita a intervenção pelos agentes, pelas entidades, pelos representantes, todos do Porto, naturalmente, ou maioritariamente do Porto, pediu a palavra e dirigiu-se à mesa dizendo: bem, eu já fui sem-abrigo em Aveiro, eu já fui sem-abrigo em Coimbra, eu já fui sem-abrigo em muito sítio, mas se soubesse disto antes, eu tinha sido sem-abrigo no Porto. Terminando com um calão tipicamente portuense que veio dar mais ênfase às palavras que tinha preferido. Uma nota aqui para a excelente articulação que tem havido do NPISA com a rede social e com a Câmara Municipal, sobretudo neste mandato, e que resultaram projetos que são hoje visíveis. Portanto, há aqui uma sinergia muito forte entre a Câmara Municipal e o NPISA, mas que, a meu ver, no desafio que temos pela frente em termos de estratégia nacional, eu sou de opinião que tenha que haver uma integração efetiva deste núcleo na rede social e que a sua coordenação seja da Câmara Municipal do Porto. Quarto vetor, este traz-me algum entusiasmo sempre que eu falo dele, mas eu acho que é determinante para nós chegarmos à sustentabilidade, que tem a ver com a inovação social. E o Porto sabe surfar na onda da inovação social. A autarquia tem todas as condições para ter um papel determinante nas suas políticas, naquilo que dizia o Diogo Vasconcelos, na facilitação do novo, em oposição à proteção daquilo que é antigo. E, portanto, o Porto, sem perder a agenda que hoje tem na inovação mais centrada nas empresas, deverá mobilizar todos os agentes locais para a definição de respostas inovadoras a problemas sociais emergentes que, como sabemos, o quadro legislativo tarda sempre em responder. E, portanto, diria que, tendo também as condições e infraestruturas para tal, a Câmara do Porto tem hoje o Centro de Inovação Social, que na minha opinião, deverá ser potenciado, no sentido de não perder toda a capacitação dos agentes e a conceptualização dos modelos, mas ir um pouco mais à frente e pegar neste know-how para a implementação no terreno, já resolvendo problemas àqueles que precisam na nossa cidade. E será também, a partir daqui, que se poderá ir buscar outras experiências internacionais, olhar para o mundo, no fundo olhar para o mundo. Muitas das vezes um problema que nós temos no nosso território é um problema que já foi resolvido em outros pontos do planeta, não só na réplica, mas porventura percebendo que às vezes na nossa intervenção daquilo que julgamos que é o convencionado e que achamos que estamos a fazer bem, só conhecendo outras realidades é que podemos pôr em causa aquilo que fazemos. Dou uma experiência muito rápida, em sede de projeto final de uma pós-graduação onde fui professor e falávamos disto com alunos, deslocamos a Milão para visitar uma instituição considerada de excelência na área de deficiência. O primeiro impacto que tivemos foi quando entramos, foi-nos apresentado o diretor técnico com a formação de engenheiro informática. Portanto, um engenheiro informático era o diretor técnico de uma instituição na área da deficiência. Este foi o primeiro impacto. Como é que é possível? Em Portugal não é possível alguém com a formação de engenharia informática ser diretor técnico de uma resposta social na área da deficiência. Bem, rapidamente percebemos que tudo fazia sentido. Dentro daquela instituição, com uma base em sistemas de informação e tecnológicos, as pessoas que lá residiam com um alto grau de dependência tinham a total mobilidade, não só física de deslocar de um lado para o outro, mas para poderem pôr em prática o projeto que eles achavam que era próprio e que não foi posto pela instituição. Portanto, é aqui que nós depois, quando regressamos, percebemos, mas será
que nós é que estamos certos ou haverá alguém que está a pensar melhor que nós. Já agora, uma parte, esta instituição era financiada, tutelada e os utentes eram sinalizados pelo poder local. Outro ponto, captar experiências do mundo e testar novos modelos de financiamento que também estão a ser utilizados em outros pontos do nosso planeta. E eu aqui tenho um especial carinho por que são as obrigações de impacto social, não vou ter tempo de explicar, infelizmente, mas, enfim, elas estão a ser testadas em Portugal, em sede do Portugal Inovação Social, as candidaturas fecharam no final do próximo ano, é com alguma expectativa que eu estou a aguardar as consequências ou a aplicação desses modelos, mas não vejo absolutamente nenhum impedimento para que ele seja usado também numa base autárquica. Testar ou estimular ainda as soluções de ajuda mútua. Eu acho que aqui, falando deste ponto, também poderei usar um exemplo para tentar evidenciar aquilo que vos quero dizer. De uma das vezes que ia falar sobre estas matérias, a oradora que me antecedeu ia colocar, enfim, ao conhecimento de todos, o resultado de um levantamento relativamente, e curiosamente, à população idosa que vivia em isolamento. E uma das conclusões que chegou é que havia necessidades de um idoso numa situação de isolamento cujas essas necessidades não eram respondidas pelo mercado. Vou ser muito claro. Um idoso que vive numa situação de isolamento e que necessita de mudar uma lâmpada, não há no mercado uma resposta para isto. Por outro lado, ainda que houvesse, há a situação da insegurança de um idoso abrir a porta a quem não conhece. E se pensarem bem, o idoso ficaria sempre com alguma desconfiança de qual seria o valor certo que pagaram a uma prestação de serviços destas. O modelo que eu ia apresentar da inovação social a seguir, em Londres, as necessidades eram as mesmas. Aliás, tinham identificado as mesmas necessidades em Londres que foram identificadas no território que eu estava a falar, aqui em Portugal. Tinha a solução. Através de um programa chamado Saltwork Circle, no fundo era uma comunidade, também sob supervisão de uma autarquia, e que no fundo fazia o seguinte, era uma comunidade onde os idosos, na sua entrada, qualquer idoso podia entrar, mas era feito um levantamento das suas competências, cada idoso teve uma vida, teve as suas capacidades, teve a sua profissão, e portanto, quando se dava a origem de uma necessidade na rede, quem ia resolver era outro idoso. Ou seja, este idoso deixava de ser um utente e passava a ser um produtor de valor social. Reparem enfim, na mais-valia que terá uma solução destas, desde logo para as relações que se estabelecem entre eles e até para a autoestima de quem pensou que em determinado período da sua vida não poderia ajudar ninguém. E, portanto, se nós entrarmos nesta onda mais alargada do mundo, eu estou certo que o Porto poder-se-á colocar no centro da Europa. E perdoem-me a deixa, mas colocar o Porto no centro da Europa começa a ser uma tarefa fácil quando temos uma pessoa como o Dr. Rui Moreira à frente dos destinos da Câmara, com as notícias que hoje ouvimos, e que teve uma ação determinante para que o desfecho fosse esse, e eu acho que a cidade lhe está grata. O último ponto, falar sobre a rede social. A rede social é uma conquista da intervenção no território, é, de facto, o ponto local de excelência para todas as intervenções que falei até agora passarem à prática. Encontra-se numa fase de maturidade, hoje tem 220 membros nessa rede. Uma nota para a notável coordenação que tem sido feita pela rede e a dinâmica que foi incutida na rede pela Câmara Municipal enquanto líder, acompanhada com as outras entidades que têm competências executivas, mas eu diria que nesta fase, e falando da comissão mais alargada, das tais 220 que a compõem, eu direi que devemos assumir, ou devemos exigir da parte dessas entidades, um maior grau de compromisso, sobretudo em questões ligadas à participação e à sua representação, para que possamos ganhar outros níveis de eficiência e possamos chegar a um bom porto. E se me perguntarem se vamos conseguir, eu não tenho dúvidas, porque o nosso porto é assim. Muito obrigado.